começando mais um episódio do Desafio de Design. Durante 2 meses, as 7 equipes trabalharam com a gente aqui no Estúdio Fetiche Design para desenvolver um produto em plástico que atendesse às funções de piso, parede e divisória. Foi um processo intenso, duro, pesado e agora chegou a hora da apresentação final. E a gente convidou uma banca da pesada. Vai ser tenso. Nessa banca final a gente vai ter a Cláudia Bossiardi, que é diretora de marketing institucional da Braskem, o Pedro Pena, diretor da Tex, a indústria que vai fabricar os produtos em plástico, o Roger Marchione, diretor de negócios de polipropileno da Braskem, o Lauro Andrade, que é idealizador do Design Weekend e também da High Design, o Valdir Jatobá, curador e idealizador do Mercado Arte Design, o MAD, e é claro, eu. Pessoal da FAP, por favor. Bom, pessoal, vocês já sabem qual é o esquema. A gente vai ter 15 minutos para apresentação e a gente tem 10 minutos para perguntas. Então, vocês respondem essas perguntas. Tentem não se estender muito, mas ser bem objetivo, tá bom? Tá com vocês. Boa sorte, tranquilidade. Boa tarde a todos. Nós somos do Mackenzie. Olá, boa tarde a todo mundo. Nós somos a equipe da FAP. Tudo começou com uma pesquisa de mercado e nós encontramos que no mercado hoje as peças de revestimento estão entrando na linha do volume, né? Ou seja, 3D, eles são, em sua maioria, cimentícios, são modulares, ou seja, eles podem ser montados de formas aleatórias e pesadas. E também a gente fez um brainstorm muito grande em cima da necessidade de um conceito. Então, nós chegamos aos cristais como conceito e inspiração. A gente começou fazendo várias pesquisas imagéticas e de referências, mas a gente achou muito importante mapear quem são os envolvidos nesse projeto. Tem a Braskem envolvida, a Tex envolvida, a Leroy Merlin, mas a gente queria dar foco nos concorrentes no primeiro momento, e esses concorrentes fazem esses produtos. Eles são muitas vezes planos ou texturizados, alguns têm relevo, mas de maneira geral eles não deixam de ser fixos na parede, imutáveis, e você precisa de um instalador para colocá-los. O plástico ele pode dar movimento, e aí que a gente traz a texture. Nosso primeiro produto a ser apresentado vai ser o revestimento de parede. Baseado na nossa pesquisa de mercado, a gente foi no plástico buscar leveza, buscar volume, durabilidade, fácil limpeza e fácil aplicação na parede. A forma de instalação são 2 parafusos. Caso necessário, um terceiro parafuso pode ser usado e as peças são colocadas uma em cima da outra, usando ferramentas simples como furadeira. Ela pode ser recortada com um arco de serra, então em casa o usuário pode instalar. Na divisória a gente buscou um módulo que ele se modulariza conforme o gosto do consumidor e tem de vários tamanhos, do tamanho que o cliente quiser. Ele é desse formato, ele pode dar volume e pode ser plano. E tem acabamento dos 2 lados. Esse é um encaixe que é muito simples, intuitivo. Nosso piso foi pensado para ter um formato semelhante ao parquet de madeira. Ele tem 60 por 15. A formação de 15 centímetros dele permite instalação tanto vertical quanto horizontal. Trabalhamos a parte de baixo com nervuras para fazer com que o piso fique o mais plano possível. A parte de cima dele será trabalhada com uma textura. Escolhemos um encaixe simples, já conhecido no mercado, sobreposição superior de uma peça a outra. Ele seria um piso para ser aplicado no apartamento inteiro, revestir o piso inteiro do apartamento, de parede a parede. Nós também, pensando no piso, em questão de final de parede, que nenhum piso tem um acabamento final, trouxemos uma quarta opção, que é o rodapé. A lateral do rodapé tem um volume para que o usuário possa passar fios. O modelo que a gente está passando já está em escala 1:1.
A gente tem 2 peças apenas e com elas a gente vai construir o piso, a parede e a divisória. Nós temos aqui uma divisória, um exemplo da Texture como divisória. Nós temos ela como um tapete plástico, não é um piso que reveste o piso inteiro, é só um tapete plástico. E nós temos várias formas de revestir a parede, dando acabamentos personalizáveis. Cada pessoa, cada usuário pode escolher o seu e montar da forma como quiser. Vocês têm na mão, seria o que a gente está chamando de peça principal, e as peças encaixam entre si através do encaixe macho e fêmea que tem nas laterais. E ele funciona assim, você encaixa uma na outra e as peças ganham movimento. Para instalar a peça, você simplesmente faz um furo na superfície que você gostaria de instalar, coloca a bucha, segura a rótula, parafusa ela pelo meio e você encaixa a peça principal. E assim você consegue o giro. E dessa maneira você não precisa se preocupar se você está instalando ela reta ou se está ficando tortinho quando você faz com o quadro. Primeiro você instala e depois você coloca na posição. Em seguida você pega as peças auxiliares e vai acoplando a essa peça. A cada 3 peças você precisa instalar uma nova rótula. Isso seria na parede. No teto é a mesma coisa para fazer a divisória. Você fura o teto, você coloca essa pecinha, parafusa por dentro, encaixa a rótula. Em seguida você pega as próximas peças, encaixa aqui e faz um ângulo. Com 3 peças, você já consegue o ângulo de 90 graus e você desce com ela formando uma cortina plástica. E para fazer o piso, é muito simples também, você solta a rótula, você encaixa uma peça na outra. E assim, o peso da própria peça garante que ele não vai sair escorregando e você tem um tapete plástico. Bem, essa foi a nossa apresentação. A gente espera que vocês tenham gostado muito da Texture. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, gente. Muito legal. Vou abrir aqui para o pessoal. Como que vocês pensaram em sustentar essa divisória? Como ela é muito leve, qualquer fio de nylon segura. Então a gente pensou em segurar pelos buracos do encaixe e nesses fios de teto que já estão muito no mercado e já tem demais, a gente não viu necessidade de criar um produto exclusivo para ela. Acho que vocês podiam ter... Eu já vou ter que me meter, desculpa. Podia ter feito uma variação do botãozinho para prender no teto. Né? Acho que bem simples, matava essa dúvida da banca. Uma pergunta. Nesse caso de divisória, de um lado está esse desenho, do outro ficaria a nervura com essa bolinha, ou se vocês pensarem em encaixar uma na outra para ficar o acabamento nos 2 lados? A bolinha, ela não ficaria no caso, porque você não precisa dessa peça, mas ficariam as nervuras sim. Não teria como encaixar uma na outra assim, para virar um... A gente poderia fazer isso sim. Bom, eu falei que não ia ser fácil, essa banca aqui da pesada. Tá pesado, é difícil. Estou orgulhoso da escolha aqui dos meus companheiros. Então, de qualquer forma, parabéns. Legal, vocês avançaram super bem. Eu estou orgulhoso também das 2 apresentações, fico bem feliz. Muito obrigado. Bom, pessoal, vocês já sabem, 15 minutos para apresentar, 10 para a gente fazer perguntas. Boa sorte. Bom, quando foi passado o briefing de fazer um revestimento, logo veio à nossa cabeça, por que não dar uma funcionalidade para esse revestimento? Desde o começo do projeto, nós definimos com 3 palavras principais uma maneira de poder guiar como que ele seria no aspecto estético e prático. Nós escolhemos equilíbrio, elegância e nostalgia. E daí a gente pensou, quem não tem um fio a cabo, um cabo de net solto e exposto na sua casa? E aí, pensando em fio, veio na nossa cabeça a teia. Por que a teia? Porque a teia, ela passa tecnologia, ela passa web, rede, conexão, linhas. Pensando em todo, passei nesse conceito, a gente entra no produto. Um pouco o que foi feito no revestimento de parede é que o módulo em si, ele sozinho, a peça sozinha, ela foi procurado ter nela uma continuidade entre as linhas, de modo que a pessoa possa montar de diversas maneiras, ou que seja para fechar a parede, mas as linhas se encontrem o tempo todo, então tem essa continuidade, essa expansividade que o produto pode ter. A gente chegou nessa forma e esse é o nosso revestimento de parede. Basicamente ele é formado pelo revestimento, que é a peça de trás em azul, e a teia, que é essa peça branca. Nós não queríamos algo que fechasse totalmente o ambiente, nós queríamos algo que trouxesse uma divisória, só que passasse luz também. E essa é a nossa divisória suspensa também, e
O interessante é que ela é formada pelo mesmo módulo do revestimento de parede. Esse aqui é o nosso piso e ele também tem essa possibilidade de você formar diversos padrões com um módulo só. E além disso tudo, a gente pensando nessa funcionalidade, a gente resolveu trazer a iluminação também para esse piso. Aqui a iluminação também no revestimento de parede. Esse é o nosso modelo de piso, né? Ele seria fixado por snap fits. Também ele é tudo nervurado embaixo para poder causar uma estabilidade na hora de se pisar em cima. E em cima, nós trabalhamos apenas com a textura para poder dar um jogo de luz e sombra quando se é aplicado o piso. Como ele tem a funcionalidade da fiação, aqui é uma imagem ilustrativa, as peças estão como se fosse num raio-x, então a passagem da fiação ela se dá pela teia, você visualiza o caminho e depois você coloca a tampa da teia. O piso é um sistema bem simples também de encaixe. Os dentes eles têm o espaço vazado aqui que você, né, o encaixe fica invisível em cima. E bom, acho que é isso. Obrigado a todos. E a gente queria agradecer a oportunidade. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Parabéns. Querem começar? Para fazer isso aí, por exemplo, quantos furos você precisava fazer na parede aí? Olha, a ideia é que, por uma se encaixar na outra, a cada 4 peças a gente fura na parede. Que nós não desenvolvemos um gabarito para isso, porque nós não tivemos tempo hábil, mas a nossa ideia é que a cada 4 peças haja um furo para se fixar. E peso, tem referência de peso? Não, né? Olha, eu acredito que pese mais ou menos umas 100 gramas a divisória. As outras peças eu não faço ideia, porque eu não fiz cálculo de peso, desculpa. Gente, você vê como é o poder da informação, assim. O Valdir que não entendeu o produto. Vocês fizeram, a colocação inicial foi o problema dos fios que saem dos aparelhos, etc. Cadê a solução para isso? Na verdade, você cria uma máscara, né, com a saída do interruptor da tomada e você consegue trazer o mais próximo possível da onde você precisa usar. E aí o efeito estético ele iria acrescentar o ambiente. Eu acho que ele iria poluir o ambiente, mas tudo bem. Vocês chegaram a fazer algum exercício, algum simulado para entender? Me parece que não ficou claro essa passagem de fios. Pensando nas soluções existentes de piso suspenso, né, você normalmente posiciona os fios e organiza eles de uma forma, já planejando o local da posição dos pisos. Pessoal, a gente acabou o tempo. Obrigado, pessoal. Parabéns. Sejam objetivos, arrasem, tranquilidade, paz, foco. O nosso objetivo era trazer um objeto orgânico que fosse diferente de tudo que já tinha no mercado. No plástico, apenas os brinquedos tinham uma tecnologia muito bem explorada. E a partir disso, a gente começou a fazer várias analogias para chegar na forma que a gente acredita que seja a ideal para resolver o briefing. Então a gente começou a partir para o estudo da biomimética. A gente foi atrás das formas e dos comportamentos da natureza para tentar achar soluções mais diferentes para trazer mais um valor agregado para o plástico, que é um material tão versátil, né? Então a gente escolheu o cogumelo. Então a gente percebeu que o plástico é um material que permite a expressão na tridimensionalidade da peça. Então a gente buscou fazer uma peça que explorasse realmente, fosse diferente e conseguisse ser bem tridimensional assim. E aí a gente chegou nessa forma aqui, que ela tem todas essas aletas que seguem esse padrão do cogumelo. Então o que a gente quis dar com o formato da aleta? Esse movimento. Além dessa estrutura, a gente trouxe também uma tampa que permite a personalização do seu padrão e também permite a interação. Vou mostrar algumas visualizações das nossas peças. A gente vai começar pela divisória. Aqui é uma das formas que aquela peça, aquele desenho daquela peça forma, essa tecelagem. Ela tem alguns pinos que ligam uma peça na outra. Aqui ela está colocada como uma linha
que faz uma redoma, então ela própria se estrutura nessa linha. As nossas divisórias vão ser aéreas, fixadas no teto, e a gente trouxe como que ficaria essa questão delas com pouco preenchimento ou com muito preenchimento. E também o uso da divisória dos dois lados, né? A partir do momento que a tampa encaixa, você consegue ter essa comunicação dos ambos lados, tendo sempre esse padrão. E esse é o piso. Aqui tá. Tamanho real. E esse é o plug do piso. Aqui ela tem uma ranhura, que é onde o clique pluga nessa mesma altura do plano. Quando você vira de ponta cabeça, ela também funciona. Então, para você suspender ela no teto, você poderia suspender escolhendo as duas laterais da peça. A nossa solução para o piso também, usando o mesmo módulo, seria um piso drenante. Então, as aletas, você preencheria ela decorando as aletas, né? Isso daria estrutura para a peça, então você poderia montar ela no seu jardim. E o que a gente sugere, a partir do momento que ela é uma peça um pouco difícil para fazer um corte, você preenchendo as extremidades dela, onde não é reto, também com essa decoração. É importante destacar que o nosso piso, ele não é só decorativo, ele também cria assim, uma resistência. A partir do momento que você insere pedras dentro dele, ele pode ser pisado, pode passar um carro em cima, você pode estacionar bicicletas em cima, ele é totalmente compatível com a funcionalidade. A gente explorou a versatilidade do plástico com os encaixes dela e ela podendo ser tanto revestimento de parede, revestimento de piso, divisória ou uma forma de cobertura de forro, e também a versatilidade dela em todos os ambientes possíveis. E a gente entende que como a nossa forma é muito desenhada e a forma é o que chama mais atenção, a gente não quis colocar cores muito abertas e trazer para tons mais terrosos. E a ideia é que no processo de fabricação, isso seria uma proposta nossa, parte dos dejeitos ou dos galhos, dos restos de plástico que vão sobrando no processo de manufatura, de produção, eles seriam colocados na mistura do plástico com determinadas gradações para gerar o degradê, através da integração do dejeito industrial. É isso? É isso. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, gente. Completinho. Isso aí. Obrigado. Sucesso. Pessoal, perguntas? A minha pergunta é assim, o encaixe olhando, ele me parece, talvez, será que ele é suficiente para aguentar o peso de uma divisória toda? Na verdade, todas as peças teriam vários encaixes, então não seria um encaixe só segurando cada peça. Você teria a fixação de todos os lados e o próprio conjunto das peças acabaria segurando uma na outra. Como ele vai do teto até o piso, não teria tanto esforço. Tem vários encaixes que vão dispersando. Dá para ver na peça grande, ele está disposto em vários locais. Tá. Essa peça está em tamanho real? Sim. Qual que é a dimensão? Ela tem 38 por 20 por 15 milímetros de espessura. Peso, você sabe? Ela tem 200 ml de plástico. Vocês têm mais pergunta? Tudo bem? Parabéns, gente. Muito bom. Legal, gente. Vocês têm 15 minutos. Boa sorte. O primeiro público que a gente pensou foram os idosos, porque a gente entende que não existem soluções suficientes pensadas para eles. Entretanto, com os atendimentos e o desenvolvimento do produto, a gente entendeu que talvez fosse necessário ampliar um pouco o nosso público-alvo. Assim, a gente complementou com a classe C, que também é um grupo que a gente considera que precisa de soluções de design melhores. Assim, a gente desenvolveu a linha Casa Viva, que ela é fácil, flexível e durável e acompanha as mudanças da sua família. E, basicamente, o nosso projeto é composto por esse grid que vai por baixo e as peças que você fixa e pode retirar, dependendo da situação, e pode reaproveitar. A divisória, o processo de instalação é bem semelhante ao do drywall.
A gente pensou no drywall inicialmente como divisória, porque a classe C geralmente busca esse tipo de divisória. Um membro a mais chega na família, você tem um filho a mais, você quer dividir o quarto, você não pode mudar de casa. Então, não existem muitas soluções para drywall ultimamente. Então, tipo, é a mesma coisa. Então, a gente achou que esse produto poderia cumprir essa função de um jeito diferente, fácil de montar, sem sujeira. Tanto o encaixe das peças de vestimento quanto o da peça de fixação do grid são do tipo macho e fêmea, e o encaixe é feito só na pressão, para as peças terem ângulo de saída e nenhum dos moldes terem gaveta, o que é muito bom para o produtor do fabricante do produto. A gente pensou na volumetria e na massa, porque isso é um custo logístico. Então, a gente calculou que por metro cúbico, o losango, que é o quadradinho menor, cabem 600 peças e pesam 34 kg e 800 gramas, sendo 58 gramas a unidade. Os trapézios são 400 por metro cúbico, porque, como eu falei, eles são proporcionais nos lados, e 34 quilos também, sendo 87 gramas a unidade. O grid são 214 peças por metro cúbico, 60 quilos no metro cúbico. E o custo a gente calculou, de acordo com o que a gente pegou com o Pedro, da Tex, pelo Marcos. Para o fabricante, o custo ficaria em R$ 24,60 o metro quadrado do trapézio, do losango R$ 24,57 o metro quadrado e o grid R$ 14,05 o metro quadrado. Considerando que o distribuidor tem uma margem de lucro de 50% em cima desse valor, o preço sairia para o usuário final com o valor de R$ 57,97. A gente sabe que isso não é o valor mais acessível quando a gente compara com o cerâmico, mas a gente tem que considerar também os valores e as coisas que a gente agregou nesse produto, né? Que é o fato de ser fácil de montar, você pode fazer sozinho, não ter sujeira e ser reutilizável. Então, se você vai se mudar ou se você quer transformar o seu revestimento de parede em um drywall, é possível. Fácil, flexível e durável. É a linha Casa Viva. Parabéns pela apresentação. Primeiro ponto, vocês fizeram algum comentário sobre rejunte acrílico para o piso, é isso? Mas a gente sabe, a gente foi na Leroy várias vezes e conversou com pessoas da área, a gente sabe que não seria apropriado, de fato. A gente sabe que o epóxi, o silicone, nenhum dos rejuntos seria, de fato, apropriado para o que a gente faria. Mas a gente tinha que dar uma sugestão e a nossa sugestão no momento foi essa, porque o piso não pode ficar sem rejunte. Eles explicaram por que não dava rejunte, não? Não adere. A proposição do sistema é interessante, praticamente todas as soluções, mas no piso eu tenho dúvida, né? Se você chegar a calcular essa resistência dos materiais e o coeficiente de impacto, se isso aí, se ele aguenta, né? Qual é a carga, se chegaram nesse ponto de detalhamento? A gente pensou nisso e a gente colocou realmente a nervura com uma espessura específica o suficiente para não dar rechupe e marcar a peça, mas também para aumentar a resistência e tanto ela não flambar, quanto ela ter mais resistência mecânica mesmo. Resistência mecânica, essa é a pergunta. É isso, pessoal. Muito obrigado, parabéns. A galera realmente se dedicou, suaram na criação. Muitos grupos trouxeram boas soluções, mas outros escorregaram na apresentação. Mas para pouca experiência de mercado que eles têm, eu confesso, eu fiquei bem orgulhoso. Bom, pessoal, vamos então acho que começar pela FAP, que foi a primeira a se apresentar. O que vocês acharam? A ideia principal de fazer três funções em um produto só é muito bacana, mas nesse caso, principalmente pela angulação e pelo fato de não ter dupla face, não conseguiram chegar nesse... Concordo. Mackenzie não conseguiu valorizar. Não conseguiu valorizar a ideia do cristal que eles queriam colocar. Não conseguiu conectar com o cristal. De jeito nenhum. Eu acho que a proposta ali, né, ficou pesada. IED não vai funcionar para mim as nervuras. Esse é um problema de hoje. Mas assim, vai acabar, qual é a tendência daqui a 5 anos? Tudo vai ser wireless. Eu não quis fazer isso para não ser mais cruel, mas tipo assim, é um produto para 1, 2 anos. Acabou. Então vamos para Mauá. A história que eles começaram a contar, que fez sentido para mim do início ao fim, é o que eu acredito que tem de estar atrás de todo produto do design. São Judas, eu
Eu achei que ele começou muito bem. A questão do encaixe, assim, achei um encaixe inteligente. Mas não é tão simples assim de Mas tirar não só então assim, e também pouca inovação. Achei que não tem nada ela é um padrãozão. diferente, um padrão. Belas Artes. Acho que a Belas Artes tem uma proposta interessante, porque ela dá movimento para a construção, tem essa pegada. A ideia é muito boa, surpreendeu bastante. O pessoal estava muito preparado, um trabalho completo. USP. O que me surpreendeu foi que eles vieram assim, em termos de apresentação, eu acho que foi o que melhor apresentou, veio com a solução completa, pensaram em tudo. Tem um desafio disso virar realidade mesmo, mas virando é um show fantástico. Então, acho que nós temos aí a tríade está mais transformada. O que a gente tem agora, o nosso desafio é entender qual desses três, na minha opinião, melhor se aproximou do nosso objetivo final. Mauá, USP ou Belas Artes. E no último episódio do Desafio de Design, a gente vai finalmente descobrir quem é a equipe vencedora. Então curte o vídeo, se inscreva no canal e siga as mídias sociais do Desafio de Design.